aí, Capretes, o que achou do Flamengo ontem? Eu não vi um grande futebol do Flamengo, mas é um negócio do resultado, né? Pegou esperança, tinha que ganhar, né, de um time da Tunísia. Foi lá e ganhou, Capretes. Foi lá e ganhou. E claro que ajudou a ter feito o gol no primeiro tempo, um gol até de certa forma rápido, o gol do Arrascaeta, porque aí deu uma tranquilidade, né? O grande ponto para mim, Weber, é essa questão do nervosismo inicial dos times brasileiros e até sul-americanos, né? Você vê o Boca Juniors ontem tinha um jogo na mão contra o Benfica, abriu 2-0 e cedeu um empate 2-2. E assim, a gente não tem, e o que tá ficando para mim nessa primeira rodada, sobretudo, e na primeira fase inteira vai ser isso, não é aquele chavão, o futebol europeu é melhor do que o futebol brasileiro. Não, alguns times europeus, a nata europeia é muito melhor do que os nossos times, porque chega na final do Mundial, aquele melhor time que ganhou a Champions, aí não vai dar pra brigar, porque é o melhor time da Europa. Agora os outros times não, dá pra brigar. Tô falando isso porque o Flamengo vai pegar o Chelsea agora, e pelo que eu vi ontem do Flamengo e vi do Chelsea, dá pro Flamengo ganhar, o Chelsea jogou pro gasto, jogou como se fosse uma semifinal do Mundial antigo, quando os europeus jogavam, né? Agora eles entravam recentemente só no último jogo na final mesmo, mas antes tinha uma semifinal. Eles jogavam o mínimo, assim, só para passar de fase, 1-0. Mas Flamengo e Chelsea, dá para jogar. O Chelsea não chegou longe na Champions League. Ah, tá na Premier League, ok, uma rotação maior. Então o Flamengo bem organizado pelo Felipe Luiz e com um pouco mais de tranquilidade, o Flamengo consegue brigar com o Chelsea. Se depois, nas outras fases, aí com os times mais robustos, o PSG, que o Botafogo vai jogar, o próprio Real Madrid, por mais que tenha o Xabi Alonso iniciando um trabalho, o Bayern de Munique, que enfiou 10 no Auckland City, o time da nata europeu, o City do Guardiola, que não fez uma boa temporada, mas é o City do Guardiola, aí o buraco é mais embaixo, mas pelo que o Flamengo jogou ontem, e o Chelsea também jogou, dá pra jogar de igual pra igual sim, Weber. E na sua opinião, Celso, Flamengo de ontem? O Flamengo pra mim venceu, mas não convenceu. Porque o início do Flamengo foi um início muito promissor. Costumo dizer aquela história, o time entra em campo prometendo uma maratona e corre 100 metros rasos. O Flamengo fez um segundo tempo muito abaixo. Tanto que o Esperance teve oportunidade para empatar o jogo. Teve mais volume de jogo. O Flamengo faz 2-0 numa... E aí que entra, olha só, o Jorginho. O Jorginho, se você avaliar aí, eu estou falando isso com todo o máximo respeito. É bom jogador. De novo, a gente está falando de prateleira de times. Então, ele está na segunda prateleira, por exemplo, do futebol europeu. Mas que chega num clube como o Flamengo... Primeiro jogo, Celso. Faz uma diferença incrível. Um cara, quando ele sabe minimamente jogar, quando ele tem um nível europeu. É o caso do Jorginho. Então, o Jorginho fez uma partidaça ontem. O Jorginho, ele chegou, parecia que ele vestia aquela camisa do Flamengo há anos. Há anos, estava entrosado, estava tudo certinho. Então, a assistência que ele faz para o Luiz Araújo, que para mim foi um dos melhores do Flamengo, para fazer aquele gol trouxe uma certa tranquilidade pro Flamengo. Mas eu nunca imaginei que eu fosse achar o Fluminense melhor contra um Borussia do que um Flamengo contra o Esperance. O Caparete tocou num ponto, sim, tem ansiedade de estreia, ok, mas chega uma hora, você tá nervoso, você treme lá os primeiros 15 minutos, você fica meio... Mas depois, a coisa flui, ainda mais depois você faz 1-0. O Flamengo, para mim, ele foi acomodou. Achou que ia ganhar o jogo do Esperance a qualquer momento e quase coloca a vitória em risco por causa dessa apatia. O Flamengo, para mim, foi muito apático. E se jogar assim contra o Chelsea, ganha não. Inclusive, o tabu continua, né? Porque agora o Botafogo vai ter a chance contra o Paris Saint-Germain. Chance de entrar em campo, né? Não tem chance nenhuma de ganhar do Paris Saint-Germain. E depois pega o Atlético de Madrid. O Flamengo é o que vai ter a chance ainda na primeira fase de bater o europeu, porque o Palmeiras não tem mais essa chance, nem o Fluminense, né? Ficou aí pro Flamengo ou Botafogo tentarem quebrar o tabu de uma vitória depois de 13 anos. 13 anos, mas ainda, se a gente levar ao nível sul-americano, ainda tem Boca Juniors e Bahia, convenhamos, e o River contra a Inter de Milão. Também não dá. Não, mas o Botafogo, Weber, contra o Atlético de Madrid, dá jogo, hein? Será? O Atlético tomou 4 do PSG, estava largado em campo. Não, é claro que era o PSG, evidente. Sim.
Mas dá pra brigar, vai ser a segunda vaga, né? Vai ser a segunda vaga do grupo, esse jogo. Vamos ver como é que vai ser na quinta, né? Porque tudo, eu penso assim, a quinta-feira vai ser importante pro Palmeiras e pro Botafogo. Por quê? Porque o Palmeiras não pode tropeçar com o Al-Ahly. Um tropeço com o Al-Ahly pode custar a classificação e a volta para casa mais cedo. E no caso do Botafogo, dependendo da pancada, vai ficar arrebenta pro último jogo. E você pega o Atlético de Madrid, tomou 4-0, tomou. Mas teve chance, criou jogadas. Eu vejo. Teve gol anulado. Enquanto o Botafogo tomou sufoco do Seattle. O John teve que fazer uma defesa no último lance da partida que o Seattle Sounders, não é o Sundowns, o Seattle Sounders ia empatar o jogo. Tomou sufoco, depois estava vencendo 2-0 no time americano. Não, mas o nível de concentração de um jogo contra o Santos é diferente do nível de concentração do Atlético. Concordo. Claro, o futebol jogado é o mesmo, mas o nível de intensidade e concentração. Isso é verdade também. Concordo, mas não me inspira, confiança. Também não. As informações do Mengão com o nosso Edson Rufino. E aí, beleza? Salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Mengão. No Flamengo, momento de comemoração. Venceu seu jogo de estreia na Copa do Mundo de Clubes. Fez 2-0 no Esperance. E de acordo com o regulamento, cartão é critério de desempate. E o Flamengo tem menos que o Chelsea. E por isso é o primeiro colocado do grupo. Chelsea é o segundo, aliás. Chelsea que será o adversário do Flamengo na próxima sexta-feira. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz falando a respeito da boa estreia que teve o jogador Jorginho. O Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem. Né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços, e essas relações socioafetivas entre ele, o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então, como eu falei, eu tenho uma forma de entender sempre pensando no que é melhor para a equipe, né? Então eu analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo e coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. Muito bem, ouvimos Felipe Luiz, que já passa a pensar agora no próximo adversário, o Chelsea. Jogo marcado para sexta-feira, às 15h. Então é isso, falei do Flamengo, até mais, um abraço, amigo. É muita emoção.